Hoje iremos conhecer um pouco sobre a história de Olinda, como foi criado Olinda, como foi dado o nome Olinda, Olinda a cidade, Olinda a situação. Então nós iremos conhecer um pouco sobre o patrimônio, como que é feito, como é que trabalha o INFAM, como é a questão do sítio histórico, o seminário também de Olinda, da Igreja Nossa Senhora da Graça. Então preste bastante atenção nesse conteúdo, que eu tenho certeza em que vocês vão aprender e que, garanto, há muitas informações importantíssimas e que contribuíram até mesmo para a Revolução de 1817, conhecida como Revolução Pernambucana. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com Alípio Fernandes, secretário executivo de Patrimônios, e a gente vai perguntar um pouquinho sobre como foi essa construção de Olinda, como foi dado o nome, como é que ela foi construída, desde a antiguidade, para o senhor explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa, para poder conhecer. Certo. Veja, o Brasil foi descoberto em 1500, oficialmente em 1500, mas a colonização do Brasil, ela se deu a partir de 1530, tá? Quando se divide o Brasil em capitanias hereditárias, porque foi um processo, foi um procedimento que foi bem sucedido na Ilha da Madeira pelos portugueses e eles trouxeram isso para cá, tá certo? Foi uma intervenção que não deu muito certo, porque nem todas as capitanias conseguiram se desenvolver como Pernambuco e São Vicente, né? Foram as únicas que de fato se desenvolveram, as outras não prosperaram. Por quê? Porque os administradores dessas duas províncias, eles não foram buscar diretamente especiarias, não foram buscar ouro nem prata. Eles perguntaram pesquisaram se haviam especiarias, não encontrando, eles não perderam tempo, eles vamos produzir aqui, né? E naquele momento, o que era de mais precioso era o açúcar. Então, ele pega todo o litoral e começa a desmatar a Mata Atlântica para construir os engenhos e começa a simplesmente a explorar a cana-de-açúcar e a produzir o açúcar aqui, tá certo? É interessante que se diga que a ocupação de Olinda ela não foi simples, não foi fácil, né? Duarte Coelho vai chegar com toda a sua comitiva pelo canal de Santa Cruz, ali Igaraçu, ele vai subindo, até a mediações ali de hoje de Pau Amarelo. Sim. Ele constrói uma vila muito rudimentar, não dura 2 meses, essa vila é atacada pelos índios caetés que ocupavam a terra na época, Então ele resolve se mudar para as colinas, para uma colina que estava um pouco mais à frente, Então subindo nas colinas, ele se depronta com essa vista, e exclama, Olinda situação para se construir uma vila. E é aqui que começa toda a história, que começa toda a trajetória de Duarte Coelho e da cidade de Olinda. Eu acho que a maioria do pessoal deve ter uma dúvida, que a gente ouve muito falar, mas quem foi a primeira capital, realmente aqui em Pernambuco? Foi Olinda ou foi Recife? Veja, o Recife, ela é filha de Olinda, certo? Olinda ela surge como de fato a primeira capital, é a primeira urbis, que é a primeira vila a se desenvolver, Havia um istmo que ligava-se até hoje onde fica o bairro do Recife, que servia de porto para Olinda, O Recife era o porto de Olinda, porque Olinda, como está muito à beira-mar e não tinha os arrecifes para proteção das embarcações, você encontrava esse litoral favorável no Recife. Então Recife ele torna-se o porto de Olinda. Então a primeira capital de fato era, a vila mais importante era Olinda, não era o Recife. O Recife só vai ganhar respaldo muito tempo depois, com a invasão holandesa. Maurício de Nassau desenvolve o Recife, como eu disse, vaidoso, como eu disse a você, ele é vaidoso ele não vai querer construir uma vila em cima de Duarte Coelho, da de Olinda, que é a vila de Duarte Coelho. Então ele vai para o Recife e atrás não é no Recife, é atrás do Recife, onde fica hoje o Palácio do Governo, aquela região, Ilha de Antônio Vaz, ele vai construir sua cidade, a cidade de Maurícia, ou Mauristade, como ele chamava, E muitas pedras, muito material da Olinda que foi destruída pelos holandeses, ele leva para lá e constrói a cidade dele, Mas
Olinda foi a capital, né, durante esses primeiros séculos, do descobrimento até a invasão holandesa, ela era a capital e a mais rica do Brasil, diga-se de passagem. Olinda foi reconhecida, né, em 1882, 1982, como patrimônio mundial, né, da cultura, né, da humanidade. Como foi dado esse título a Olinda em 1882? Como foi essa construção, que foi um título concedido pela Unesco? Pela Unesco, sim. Pela Unesco. Como foi esse título, esse reconhecimento? Diga-se de passagem o seguinte, que dentre os títulos que Olinda tem, cidade ecológica, cidade cultural, né, patrimônio nacional, o título da Unesco ele é o de mais relevância, é o de mais importante, tá certo? Ele foi concedido em 1982, devido à articulação de grandes intelectuais do Estado, né? Podemos destacar o governador da época, Marco Maciel, o prefeito de Olinda, Germano Coelho, o arquiteto Zé Luiz Mota Menezes, dentre outros, tá certo? Eram pessoas extremamente politizadas, eram pessoas estudiosas, capacitadas e que tinham consciência da relevância de Olinda para o mundo. Então eles prepararam todo um projeto, todo um arcabouço jurídico, histórico, arquitetônico, né? Eles conseguiram provar que Olinda mantinha uma arquitetura do século XVI, XVII, XVIII e XIX, tá certo? Ele tinha toda essa arquitetura, eles conseguiram provar, e ainda temos hoje, ainda existe hoje, né? Conseguiram apresentar à Unesco e a Unesco realmente concede o título de patrimônio. Mas o que eu acho mais importante não é apenas receber o título, é conservar o título, sabe? É fácil você trabalhar, entre aspas, é fácil você trabalhar para conseguir o título. Você faz um esforço comunal naquele momento, recebe e pronto. Mas o grande problema é a gente manter esse título, é preservar esse título. E essa é uma preocupação que eu tenho hoje, porque naquele tempo, naquele momento, né, há 40 anos, você tinha uma outra estrutura, você tinha jovens de fato que estavam preocupados com a política nacional, estavam mais preocupados com a história, com a geografia, né, a gente não tinha muitos subterfúgios que atrapalhasse, né, que distraísse, né, a concentração, pelo menos o desenvolvimento da cultura, da educação, como a gente tem hoje, né? Então você tem uma geração extremamente politizada e hoje simplesmente nós carecemos de geração. Minha preocupação é justamente essa. Conseguimos conquistar, né, um título, muito bem, que de relevância importantíssima, porque isso para o mundo, né, não é só para Pernambuco, não é só para Olinda, é para o mundo, né? É um pedacinho da história da humanidade contada no continente sul-americano, contada aqui em território pernambucano, tá certo? E a minha relevância é que muitos pernambucanos hoje desconhecem a sua própria história, né? Então, como preservar? Minha preocupação é como vai ser isso no futuro. Essa é a minha preocupação. Realmente é um fato, né? A questão da preservação. E como é que a gente pode trabalhar nessa ideia sobre o patrimônio, a preservação, conhecer a história? E se caso a gente venha perder, quais são os processos, qual é o trabalho que é feito para até mesmo para restaurar, né, aqueles patrimônios antigos em que estão em desconstrução? Certo, veja. Primeiro o seguinte, educação patrimonial, certo? Educação patrimonial. É necessário, aí eu digo a você, é necessário o empenho do governo federal, do governo do estado, da municipalidade, em criar essa ideia de pertencimento. É necessário a gente estudar a nossa própria história, sabe? Porque isso aqui é uma consequência, né? Isso aqui é um reflexo da nossa identidade. Nós somos o que somos hoje porque construímos isso paulatinamente no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos. Tá entendendo? Né? Então, a educação patrimonial é fundamental. É necessário a gente tirar os alunos dos colégios, né? Para visitar os sítios históricos de Olinda, do Recife, né, de toda a região metropolitana, de todo o estado que nós temos. É necessário de fato conhecer para poder preservar, né? A gente conhece para admirar, para preservar, aprender a preservar, para admirar. A gente pode até não gostar, mas a gente tem que conhecer para respeitar aqueles que admiram e aqueles que gostam. Tá entendendo? Essa que é a chave, né?
E a gente tem que preservar hoje, porque se eu tenho o direito de conhecer o seminário de Olinda, se eu tenho o direito de conhecer as ladeiras de Olinda, o casario de Olinda, eu quero que as gerações futuras também tenham esse direito. Tá entendendo? Então, é uma preocupação não só minha, não é uma necessidade só minha do Estado municipal, é uma necessidade da coletividade. E ter que se preocupar com essa preservação. Tá certo? Você também me perguntou a respeito da situação do perder o título de patrimônio. Veja, é factível sim perder o título de patrimônio, tá certo? Basta a gente descaracterizar a cidade. Quando a cidade foi tombada, não foi apenas o seu casario que foi tombado, não foi apenas as suas igrejas ou pela sua história. Foi todo esse conjunto. Foi todo esse conjunto. Inclusive o elemento arbóreo, as árvores que vocês estão vendo aqui, elas também são tombadas. Tá? Não se pode arrancar árvore nenhuma, não se pode podar a árvore sem autorização dos órgãos competentes. Tá entendendo? O próprio coqueiro é o símbolo da cidade de Olinda. Tá entendendo? Então existe um contexto grandioso, né, que precisa ser conscientizado, passar para a sociedade isso, e que tem uma relevância muito grande, tá certo? Quer dizer, podemos perder o título? Sim, todo mundo a qualquer momento pode perder o título. Tem uma cidade na Inglaterra há pouco tempo que perdeu o título da Unesco de Patrimônio da Humanidade, tá certo? Construiu um prédio moderno onde não caberia no contexto, né? A gente pode perder? Sim, pode perder. Mas a questão é, como eu disse, a educação patrimonial. A gente tem que aprender a preservar, a conhecer para preservar a nossa própria história. Tá entendendo? E preservar esse elemento, né, histórico, arquitetônico, natural, né, que é Olinda. Porque Olinda, ela é complexa, sabe? Ela é complexa. Ela não é apenas um monumento esquecido no tempo, que conta uma história de séculos. Olinda é um sítio histórico vivo, né? Pessoas moram em Olinda, as pessoas residem em Olinda, as pessoas visitam Olinda, as pessoas consomem aqui em Olinda, as pessoas trabalham aqui em Olinda, tá entendendo? Então, assim, a manutenção, o cuidado deve ser constante, deve ser permanente com isso aqui. Aproveitando que nós estamos aqui, né, nesse lugar lindo que é o Seminário de Olinda, da Igreja Nossa Senhora da Graça, né? E eu queria saber qual foi a importância daqui do seminário na Revolução Pernambucana de 1817, que foi conhecida, né, como Revolução Pernambucana. Veja, esse seminário ele foi construído, né, sobre as ruínas do antigo colégio jesuíta que havia aqui, né, em 1800. Sim. E ele funcionou como um colégio, né, para a formação de padres, para suprir a demanda das paróquias do Recife, da província de Pernambuco e das províncias, né, adjacentes. Tá? De forma bastante audaciosa, o bispo da época, ele introduziu, já havia o ensino da teologia, da filosofia e do latim, né? Mas ele passa a introduzir também o ensino da arquitetura, das ciências naturais, da matemática, da geometria e do francês, da língua francesa aqui, né? Talvez ele não tivesse consciência disso, mas esse ponto foi crucial, porque maioria, né, não vamos chamar de seminaristas, mas vamos chamar de devotados, aqueles que de fato tinham vocação, né, eram vocacionados para a religião, eles tinham acesso a uma cultura que nenhuma outra pessoa tinha, né? A gente não pode esquecer que durante muito tempo a igreja, ela foi quem mais patrocinou a arte e a educação no mundo, né? A gente não pode esquecer isso. A Igreja Católica. A Igreja Católica, ela foi quem mais patrocinou a arte, a igreja e a educação no mundo, e começando pelos sacerdotes, né? Então, essa ampliação da grade curricular, né, ela permitiu que os sacerdotes começassem a se alimentar de ideias iluministas, né, que foi difundida na Europa, e que deu ensejo na Europa e na América do Norte, que deu ensejo à independência dos Estados Unidos e à Revolução Francesa, né? Então, veja, quando o seminário é fundado em 1800,
esses dois movimentos, né, a emancipação dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, já tem uma certa notoriedade mundial. Então, muitos livros, né, chegam no Recife, chegam em Olinda, chegam no Recife, chegam num seminário aqui, né, e começam a ser debatidos entre os estudantes, tá certo? E Olinda é um reduto da intelectualidade, porque os principais, hoje você tem praticamente 34 ou mais igrejas, né? Você tem seminários, se eu não me engano, da mesma ordem, mais ou menos, aqui em Olinda, né? E, assim, a intelectualidade daquela época estava concentrada em Olinda, né? Aí você me pergunta qual a importância da Revolução de 17. Eu digo, veja, não foi só para a Revolução de 17 que esse seminário, né, se prestou, ele serviu, né? Ele prestou para a Revolução dos Suassunas em 1808, né? 1808, na Revolução dos Suassunas já se levantava, já se discutia a independência, já se discutia os abusos da corte portuguesa, né, no Rio de Janeiro, em relação às províncias do norte. O Brasil era apenas dividido entre norte e sul, né? Então já houve uma revolução em 1808 já com esse contexto, oriundo também desse seminário, entendeu? Já começou daqui. Então você vai ter um levante muito mais contundente em 1817, né? Em 6 de março de 1817, liderada por Domingos Martins, que era um comerciante, mas ele tinha uma pleiade, ele tinha um conjunto de amigos, por assim dizer, de confrades, né? Muitos deles religiosos, que ajudaram, que alimentaram essa ideia de emancipação, de república aqui, né? Então, muito antes de qualquer outra província, Pernambuco se levanta, né, como uma nação independente, com uma constituição própria, um governo próprio, né? Tínhamos tudo para dar certo. Já éramos uma nação desde aquela época, né? Brincamos hoje, né, que o Brasil, Pernambuco é minha nação, mas desde aquela época já existia essa concepção de nação. Mas não só na Revolução 17, você vai ter também a Convenção de Beberibe de 1821, né, que novamente se discute a emancipação que vai ocorrer em Goiânia, que vai ser alimentada pelos religiosos daqui, né, do seminário daqui da Nossa Senhora das Graças e também das outras ordens religiosas que compunham o Olinda naquela época. Você vai ter também a Revolução, a Confederação do Equador de 1824, tá certo? Então, quer dizer, não é apenas um fator, não é apenas uma revolução, é todo um contexto histórico, né, que todo um arcabouço legal, né, que esse seminário reserva para a história de Pernambuco, tá certo? Reserva para a Revolução. Então é crucial a preservação. Então você tem inclusive a biblioteca, né, que serviu, que inspirou aqueles revolucionários. Ela ainda existe, tá certo? Ela inclusive está sendo transferida para o mosteiro agora em agosto. Ela estava em recuperação na Várzea e está sendo trazida de volta para o seminário de Olinda agora em agosto, sabe? Inclusive a mesa onde foi confeccionada a primeira bandeira de Pernambuco, tudo vai ser restaurado e a ideia é se construir um memorial aqui no seminário contando essa história. Muito bem. Então, qual é a importância que Olinda tem para o estado de Pernambuco e até mesmo para todos nós, né, mundialmente, até mesmo pelo seu título, que é reconhecido como Patrimônio Mundial? Então, qual a importância de Olinda? Olha, a importância de Olinda, ela foi o berço, durante muito tempo, do seu descobrimento, até os holandeses, né, até a invasão holandesa. Ela foi a capital mais, ela foi a cidade mais rica do Brasil, certo? Ela inclusive disputava esse título, era até né, desde aquela época, desde essa mania de grandeza, chamava-se Olinda de Pequena Lisboa, né? Porque, inclusive as próprias igrejas, os próprios mosteiros, eles eram ornamentados com ouro e prata, assim como Lisboa, entendeu? Então havia essa mania de grandeza desde aquela época. Então, não era disputa, né? Exatamente. Então, a importância, o esplendor, mas isso era fruto da cana-de-açúcar, né? Olinda como capital, né? Olinda, ela tinha a cana-de-açúcar, fez o desenvolvimento econômico da cidade crescer, né, exponencialmente, tá certo? Recife era apenas um porto, vai ganhar apenas respaldo com a invasão holandesa e posteriormente é que ele vai se ressaltar, né? Mas quando Recife começa a ganhar, se torna capital, ganhar respaldo, Olinda talvez perca um pouco da sua
da sua vocação econômica, né? Da sua vocação política, mas ela nunca deixa de ser um reduto da intelectualidade, né? Grandes pensadores saíram daqui, né? Que alimentaram as revoluções, né? Grandes artistas saíram daqui de Olinda, tá certo? E a importância dela é não só para o pernambucano, é para a humanidade, né? Pra humanidade, porque ela, de fato, ela conta um pedaço da história da humanidade, sabe? Você retirar hoje Olinda, deixar de contar a história de Olinda na história geral, é você criar lacunas, simplesmente, que não podem ser suplantadas, tá entendendo? Você cria lacunas que fica inviável contar a própria história da humanidade, sabe? Contar a história de Olinda, eu costumo dizer, contar a história de Olinda, cara, é sempre um prazer, né, enorme e fascinante, tá entendendo? Porque não sou olindense, tá? Sou do Recife, mas trabalhar no Recife, trabalhar em Olinda, viver aqui em Olinda, vivenciar a história de Olinda, você se apaixona dia após dia, tá entendendo? Você se encanta com isso aqui, né? Então é um pedaço meu, né? Eu digo a você que ela é minha hoje, faz parte de mim, é um pedaço de mim hoje, tá certo? Pronto. Também digo que sou fascinado, né, pela história de Olinda, quando eu comecei a estudar, a conversar, né, com o pessoal que é daqui, e despertou aquele desejo de querer conhecer um pouco mais a história, como é que Olinda foi construída, né? Então, em mim também despertou esse desejo muito grande de saber mais um pouco da cidade de Olinda, principalmente pela sua cultura, pelo seu patrimônio. Você andar aqui pelas ladeiras de Olinda, né, é algo muito lindo que remete lá às coisas que aconteceram no passado, né? Então, isso para mim é crucial, é muito importante. Eu espero que a juventude ela possa também seguir nessa linha da questão da preservação, ter a consciência, né? É isso que a gente precisa levar a consciência, para que daqui a 40, 30 anos, o mesmo patrimônio que nós temos hoje possa se ter lá na frente, para que futuras gerações possam conhecer. Olinda não é só carnaval, tá certo? Olinda é um turismo sacro, é gastronômico, Olinda é artístico, Olinda é biodiversidade, né? Olinda é um sítio vivo, um sítio histórico vivo, né? Ela precisa ser vivida, não é apenas no carnaval que devemos, né, aproveitar Olinda não, mas o ano todo aproveitar Olinda, visitar as igrejas, visitar os seus monumentos, né? Visitar os seus mirantes também, porque tudo isso faz parte do povo pernambucano. O povo pernambucano precisa conhecer a sua própria história, para difundir para o mundo todo isso, tá certo? Aqui não é um patrimônio basicamente nosso, mas da humanidade também, principalmente da humanidade, tá certo? Obrigado, Alípio, foi um prazer estar aqui com o senhor, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, guardem esses ensinamentos e que vocês venham colocar em prática, também levar para sua família e se conscientizar sobre o patrimônio, a sua preservação e a história mesmo do seu povo, como que foi construído, a importância, né, de certos patrimônios da sua história. É extremamente crucial para até mesmo você se desenvolver. Quem sou eu, da onde eu vim, qual é a minha origem. Exato, porque um homem que não conhece um passado não pode ter futuro, né? Isso é um fato. Então, é necessário e premente conhecermos a nossa própria história, a nossa própria identidade.